Bom, pessoal, então vamos fazer agora o exercício 1 aí da apostila para dar uma fixada nesse conteúdo, tudo bem? Então, exercício 1. Aquecedores solares, usados em residências, têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Aí ele pergunta, qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Pessoal, então nós vamos fazer aí uma relação entre água quente e água fria, tudo bem? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para nós compreendermos, tá? Então, pessoal, eu tenho aí a quantidade de calor da água quente e a quantidade de calor da água fria, tá? Bom, então eu vou... Lembra que eu falei que a fórmula, quantidade de calor, massa, calor específico vezes a variação da temperatura? Vou fazer essa fórmula para a água quente e para a água fria. Por isso que aqui, pessoal, está duas vezes, tá vendo? Então, acompanhe massa da água quente vezes calor específico da água vezes a variação da temperatura, mais massa da água fria, vezes calor específico da água, vezes a variação da temperatura. Bom, pessoal, como o calor específico é igual, porque é a mesma substância, cancelei. Variação da temperatura, né? Então, vou fazer 30 menos 70, 30 menos 25. Tudo isso igual a zero, né, pessoal? Porque é embasada a nossa equação aqui em cima, tá? Que é a soma das quantidades do calor zera no final. O que vai sobrar para mim, pessoal? Então, 30 menos 70 sobra 40. 30 menos 25 sobra 5, tá? Então, uma relação entre as massas, massa de água quente e massa de água fria, foi 5 sobre 40, vou simplificar, deu 1/8, né? Tirando aí da fração, colocando em decimal, deu 0,125. Então, alternativa B. Pessoal, esse exercício aí, ele mudou um pouquinho o foco, ele pediu para você colocar em razão, mas o que eu quero que vocês compreendam? Lembra que eu falei para vocês que, mesmo lá na apostila, colocando capacidade térmica vezes variação da temperatura, nós utilizamos massa, calor específico, variação da temperatura, que eu anotei lá em azul? Então, tá aí um exercício para vocês. Por que nós utilizamos aquela outra fórmula? Porque sempre nós vamos lidar com duas substâncias. Ah, mas professora, nesse caso é a mesma substância. Sim, é a mesma substância, mas eu tive duas temperaturas diferentes. E aí, lembra, calor latente, que quando a substância está trocando de estado, por isso que massa de água quente e massa de água fria. Tudo bem? Então, ele mudou um pouquinho aí o finalzinho, pedindo para colocar em razão, mas, pessoal, sempre grave isso, tá? Quando você está falando de um sistema isolado, massa, calor específico, variação da temperatura, tá? Porque fica muito mais fácil de você conseguir compreender e colocar no papel para resolver, tá bom? Pessoal, dúvidas? Mandem para nós.